Boa tarde, senhor Luiz Fernando. Boa tarde. Momento de interrogatório, isso é um ato de defesa. O senhor vem aqui, é chamado para se defender. O senhor não se sinta constrangido a responder nenhuma pergunta, o senhor não se recordar, não quiser responder, isso não vai prejudicar a sua defesa. Veja realmente esse momento como um ato de defesa, por favor, fique à vontade. Pode consultar seu advogado a qualquer momento e de forma que, enfim, sinta-se à vontade. Isso é um ato a seu benefício, ninguém está aqui para forçá-lo a nada. O seu advogado, o Tormes, acaba de receber a mídia relativa ao acordo de colaboração do Sérgio Castro. Mas o senhor já havia me dito antes que não se importa de realizarmos o interrogatório, não obstante só agora ter recebido essa mídia. Está correto? Correto, excelência. Então vamos ao interrogatório. Só para constar. Senhor Luciano de Souza, perdão, posso chamar o... Do jeito que o senhor quiser. Senhor, tivemos aqui um depoimento, um interrogatório de um acusado, o Sérgio Castro, que fez um acordo de colaboração com o Ministério Público, e também tivemos o interrogatório do senhor Sérgio Cabral, que foi ambos no sentido de confessar serem verdadeiras as acusações da denúncia. E nisso que confessaram em relação a eles, também as confirmaram algumas das acusações que lhes são dirigidas. Por exemplo, o senhor Sérgio, o senhor deve ter conhecimento disso, é só para fazer um apanhado, eu vou dar oportunidade para falar em seguida. O senhor Sérgio de Castro confirmou, assim como havia suspeita inicial, pelas anotações que foram arrecadadas com o senhor Luiz Carlos Bezerra, confirmou que fazia regularmente pagamentos em dinheiro ao senhor. O senhor receberia, o senhor estaria aí nessa contabilidade que ficou conhecida como a organização criminosa, ou já sentença nesse sentido, em duas instâncias confirmadas, chefiada pelo ex-governador Sérgio Cabral, ele também confessa isso. Então, o senhor estaria nessa contabilidade, recebendo e fazendo parte dessa organização. O senhor Sérgio Cabral também aqui esteve e confirmou essas acusações que lhe são dirigidas, dizendo que o senhor fazia parte, recebia, portanto, um valor, uma mesada fixa, já ainda quando vice-governador, quando secretário de obras, e que no momento, inclusive, que o senhor assumiu o governo do Estado, o senhor teria herdado esses acordos de propina, esses atos de corrupção do senhor Sérgio Cabral. Ele até menciona uma reunião, ou algumas reuniões no governo, na sede do governo, em que foi presente Hudson Braga, Sérgio Cabral, enfim, pessoas da Petranspor, empresários, em que ele estaria comunicando que daquele momento em diante os acertos ilícitos, pagamentos de propina, de percentual de obras, deveriam ser feitos ao senhor ou alguém a seu mando, em princípio, o Hudson Braga. Há outras situações específicas que nós vamos conversar, mas basicamente esse é o que nós ouvimos aqui. Eu queria que o senhor me falasse a sua versão. O que o senhor queria dizer disso? Se o senhor concorda, ou se o senhor discorda, ou se o senhor tem alguma coisa a contra-argumentar. Aproveito para já perguntar se o senhor soube em algum momento que o ex-governador Sérgio Cabral tinha algum envolvimento, digo a época, né? Hoje ele confessa, ele é claro nesse sentido, tinha algum acerto de propina, o senhor percebeu isso em algum momento, o que o senhor teria dizer? Bretas, primeiro eu quero agradecer a oportunidade que eu estou esperando há 14 meses para falar. Fui julgado, condenado e preso sem ter direito a falar. Sinceramente, tenho muitas questões que eu queria levantar antes de responder isso tudo, porque eu fui tirado de dentro do Palácio Laranjeiras. Posso me referir a esse momento, de uma maneira particularmente para mim muito violenta,
não esperava, faltando 33 dias para terminar o governo, sofrer o que eu sofri. Depois de ter vivenciado a maior crise do Estado, ter conseguido o único Estado a fazer a sua recuperação fiscal no país e sair daquela maneira, né, de precisar entrar 6 pessoas de fuzis, 4 de mulheres de pistolas, metralhadoras, apontado para minha cabeça e para minha esposa. Eu sempre me coloquei à disposição desse juízo. Eu sempre vim aqui no primeiro dia que o senhor marcou, que o doutor Moro marcou, que o doutor El-Haj marcou. Eu sempre me coloquei à disposição, podia fazer cartas, que é carta rogatória, fazer videoconferência. Eu fiz questão sempre de estar aqui. Então eu achei uma violência muito grande. O pior, eu fui investigado, fui denunciado na primeira fase da Lava Jato, pelo doutor Paulo Roberto Costa. Fui investigado 3 anos pela Força-Tarefa da Lava Jato. Eu tive a minha vida vasculhada de tudo que é jeito. Eu, minha esposa, cartão de crédito, telefone, tudo que o senhor imaginar, fizeram nesses 3 anos. A Polícia Federal veio e pediu o arquivamento. A doutora Elo Veco, se não me engano, pediu mais 90 dias de investigação. A Polícia Federal fez e tornou a pedir o arquivamento. Aí o doutor Bonifácio Andrada arquivou, foi para o STJ, foi arquivado por 6-0. De março de 15 a março de 18, eu fui investigado. Esse assunto, se eu não me engano, é assunto da Petrobras, né? Isso. Tá. De março de 15 a março de 18. O que aconteceu de março de 18 a novembro de 18 para a Polícia Federal aparecer com a força-tarefa que foi lá me prender, a mando do Dr. Félix Fischer e da doutora Raquel Dodge, em novembro de 18, que eu fui responder aqui na sede da Polícia Federal. Era um absurdo tão grande como são essas colocações que o senhor fez aí, que o Sérgio Castro, o ex-governador Sérgio Cabral, Bezerra e Carlos Miranda fizeram, né, que fica até difícil de responder. Lá para a Polícia Federal, para justificar que eu movimentava só dinheiro em espécie, foi pegar uma conta minha do BCN de 1997 inativa, com R$10 na conta, que o BCN depois foi comprado pelo Bradesco para justificar que aquela era a minha conta. Quando chegou na 41ª pergunta na Polícia Federal, que eu pedi para o doutor Misa, pedi para minha esposa meus extratos da minha conta, que era ali no Palácio Guanabara, no anexo. Eu só tive conta no Itaú e a conta salário no Bradesco. Era minha conta. Até a NET do Palácio Laranjeira era debitado na minha conta. Quando o servidor do Estado ficou com salário atrasado, eu era o último a receber, fiquei no cheque especial, nos 3 meses. E aquilo ali serviu de argumento para me prender, porque eu movimentava dinheiro só em espécie. Depois, como eu paguei meus médicos na minha doença, com cerca de 140 mil, a Unimed cobriu metade, eu paguei 140 mil em dinheiro, em 3 cheques de 40 mil, para uma equipe médica. Aí ele me pergunta como é que eu paguei o Dr. Jacó Kligman mais 7 médicos. Não foram meus médicos. Meu médico foi o Dr. Daniel Tabac. Se eu quiser, eu estou com todos os recibos publicados em Diário Oficial do Estado. Eu sempre publiquei no Diário Oficial a minha declaração de imposto de renda. Está os 3 cheques aqui. E por último, das 83 perguntas, uma fazenda que eu tenho em Bom Jardim, que eu comprei com dinheiro à vista, só fui a Bom Jardim 6 vezes. As 3 vezes na campanha e as 3 vezes na enchente. Aí no final fala que eu estou preso porque a doutora Raquel Dodge falou que eu sou um perigo à ordem pública, podia movimentar 39 milhões e dilapidar o meu patrimônio de 6 meses. O que ocorreu dentro da PGR, o que ocorreu dentro da Polícia Federal para aparecer uma conta inativa, aparecer uma movimentação dessa? Para mim, eu fiquei em estado de choque. Como é que se tira um governador eleito com 4,5 milhões de votos em cima de 3 questões daquela que os subprocuradores dela trouxe para o interrogatório com a Polícia Federal?
O senhor me desculpe o desabafo aqui, mas é a primeira vez que eu estou tendo chance de falar. Eu fui tirado dali, jogado para a cadeia, fiquei 14 meses dentro da cadeia, sem poder vir aqui explicar ao senhor que desceu para o senhor esse processo, sem falar, e minha família passando por isso tudo. Isso é uma inverdade, uma mentira grande. O governador Sérgio Cabral, eu acabei de ouvir ali, vendo as reportagens aqui, fala aqui que a FETransform deu 30 milhões na campanha. Há uns 30 dias atrás, tem um vídeo dele aí no YouTube, ele fala que era 20 milhões. Ele fala que a minha campanha custou 400 milhões. Ele que cuidou da campanha inteira. Eu não mexi com dinheiro, ele cansou de falar que assim, eu dei 20 mil para a campanha do Pezão, dei 6 milhões para o TCE, dei 2 milhões para o Regis, dei não sei o quê. Quando somou, estava dando mais de 50, o senhor já está em 60. Aí falou, não é 50 não, é 60. Hoje minha campanha custa 400, ele já falou que custou 330, 360, 400. Ele cuidou da campanha inteira. Ele que captava o dinheiro, ele cansou de falar aqui, eu vi diversos depoimentos dele para o senhor, eu dei 1,5 milhão para o AS, eu dei 1,5 milhão da OAS para o AS, eu dei 6 milhões para o Tribunal de Contas, ele que cuidou da campanha inteira, eu não tinha tempo, eu cuidava do governo, muito difícil, uma situação difícil, porque ele estava sitiado dentro do palácio quando eu entrei com aquele Ocupa Cabral. Depois ele sai do governo, continua o Ocupa Cabral lá na casa dele, um movimento super orquestrado, eu cuidando do governo numa dificuldade imensa, tinha que fazer campanha, me tornar conhecido, que eu fiquei 3 meses com 3% na campanha, e tinha que gravar a televisão, que para mim era uma dificuldade imensa. Vou fazer o horário eleitoral. Eu nunca tinha participado de uma campanha onde se tinha que gravar programa eleitoral. Eu dormia umas 3, 4 horas por dia, então eu não tive tempo de cuidar da minha campanha. 90% da minha campanha, quem cuidou foi o ex-governador Sérgio Cabral. Cuidou da minha campanha e da campanha do filho dele. Que em nenhum momento aqui eu vi citado a campanha do filho dele. Então eu tenho tranquilidade de responder isso para o senhor, nunca recebi dinheiro, propina. Eu paguei durante os meus 4 anos e 8 meses que eu fiquei no Palácio, doutor Bretas, mais de 55 bilhões de reais. Aqui vieram os maiores financiadores de campanha do Brasil. Veio o senhor Alberto Quintais da Andrade Gutierrez, veio o Benedito Júnior da Odebrecht, o Leandro Azevedo, veio o Rico da Carioca Engenharia, veio o doutor Ricardo Bacose da Carioca Engenharia, veio o Ricardo Saldi da JBS, que falou que ele nunca teve coragem de discutir comigo dinheiro, que eu não dava esse espaço para se conversar de propina, dinheiro comigo. Veio aqui o senhor Renato Pereira, que fez todas as campanhas do Sérgio, todas, é o marqueteiro dele desde a primeira campanha. O que ele fala no depoimento dele, que foi homologado pela Justiça. Pezão, quando entrou em março de 14, parou todos o dinheiro que tinha aqui por fora. Então eu tenho minha vida foi de trabalhar. Agora, me imputar isso, eu já 4 anos fiscalizado pela Polícia Federal. Se o COAF, a Receita, a Polícia Federal não achou nada, não vão ser 4 pessoas que estão buscando a cereja do bolo aqui, porque já falaram de todo mundo, até do Papa, do Bispo, do Dom Arani, eles já falaram. Vem me colocar nisso? Não tem uma prova, não tem um empreiteiro que sentou aqui e falou de mim. Não tem ninguém. Tá. O senhor está mencionando basicamente a questão eleitoral, a arrecadação eleitoral e gastos eleitorais. Não, estou falando da propina também, que ele fala mensal. Mas, falando de prova, que diz que não há prova, os registros que foram arrecadados em poder do senhor Gustavo Bezerra, obrigado, são provas interessantes, porque ele tinha isso guardado há anos em poder dele, né? Ele não sabia que isso seria utilizado, em algum momento isso foi arrecadado por ordem judicial. E se assim encontrou vários registros, ou foram encontrados vários registros com o seu nome, ou com a referência à sua pessoa, né? Pezão, Bigfoot, Cindy, Cinderela, enfim, é engraçado, mas enfim, são referências à sua pessoa. E essas pessoas
confirmam que realmente aqueles registros, que já estão lá, são quase que autoexplicativos, aqueles registros de fluxo de dinheiro, né, dirigidos ao senhor, são confirmados por algumas pessoas. Então, o senhor acha que isso não é prova? Isso não tem força? Acho que não tem valor nenhum. Os papéis... próprio Sérgio Castro aqui, o dia que a gente veio depor, que foi adiado, fala ali que eram... O que eram aquelas anotações? Se eu pergunto a ele, ele fala que eram prêmios pelas obras entregues no prazo. Aí, da outra vez, ele veio aqui e falou que aquilo era uma coisa mensal. Eles se confundem. Eu, particularmente, doutor Bresso, não quero fazer juízo de valor, né, mas como o próprio ex-governador já falou aqui, que combinou delação com o secretário tal, que com o presidente tal, com o fornecedor de saúde tal, eu acho que é uma delação combinada entre os quatro. Entre os quatro para ganhar benefício. E eu sou o único que resto aí para ser colocado nisso. Como é que eu paguei 55 bilhões de reais e não continuei com esse esquema de corrupção? Ninguém veio aqui falar. Não sei qual é a mágoa, qual é a tristeza, qual é a frustração que eles têm. Esses depoimentos do senhor são provas frágeis. Esses documentos também que foram arrecadados, não foi entregue por ninguém, não houve combinação, foram recuperados, pegos na casa do senhor Bezerra. Também não houve combinação em relação a isso, né? Ele não sabia que a justiça iria lá. Ele não estava preparado para isso, para a visita da polícia e que fossem arrecadados aqueles escritos. E nesses escritos há muitas referências a pagamentos ao senhor. Pagamentos regulares e aos chamados também bônus, né, eventualmente. Alguns até da ordem de milhão alguma coisa. Do Bezerra? Os registros do Bezerra e registros de pagamento também do senhor Álvaro Novis. Nunca conheci o senhor Álvaro Novis. A acusação de que o senhor recebeu também dinheiro da Petransport. Não conheço nenhum doleiro. Nunca conheci um doleiro. O Álvaro Novis nunca vi, nunca falei por telefone, nunca tive contato nenhum com nenhum doleiro, muito menos com o senhor Álvaro Novis. Dinheiro da Fetransport, doutor Bretas, quem falou aqui que recebeu foi o seu ex-governador Sérgio Cabral. Falou há uns 30 dias, 40 dias, num vídeo que está aí no YouTube, que deu 30 milhões para a minha campanha, que eu nunca soube, que deu 20 e hoje falou que deu 30. Assim, doutor Bretas, é uma coisa que instiga muito, porque a doutora Raquel Dodge fala em 39 milhões. Aí vem o depoimento do seu Carlos Miranda aqui com o senhor e com o Ministério Público. Chega a uma conclusão, ele aqui, que é de 20 a 25 milhões. Aí vem o seu Sérgio Castro aqui, que falou que entregava o dinheiro. Se eu soma o que ele falou, dá 11 milhões e pouco. O senhor vê que é uma discrepância, uma inverdade, uma fantasia, que é uma coisa inverossímil. Bom, a acusação também afirma, e isso também foi dito pelo ex-presidente do Tribunal de Contas do Estado, o Jonas Lopes, também pelos filhos dele, alguns colaboradores do Ministério Público, que houve um acordo de pagamento de débitos do Estado com o valor de um fundo do Tribunal de Contas do Estado, né? E que teria sido estipulado um valor de propina para pagamento pelo pagamento desses atrasados. Que parte disso iria para o senhor, era operacionalizado pelo Marcelinho Marcelinho, em seu nome também, por Monerar, e pelos membros do Tribunal de Contas, o presidente, pelo menos, do Tribunal de Contas do Estado. O senhor tem conhecimento desse acerto, dessa situação? Participou disso ou não? Isso é uma grande inverdade, outra grande mentira. Eu estava com câncer nesse período que foi aprovado esse fundo, a utilização desse fundo. Nunca sentei com o Dr. Jonas.
para discutir esse tipo de assunto. Sim, doutor Bretas, eu queria um capítulo à parte sobre o presidente do TCE. Primeiro, que todo mundo que ele acusou, não tem ninguém preso, ele não tem prova nenhuma, até hoje ninguém foi preso, e quando foram presos e soltos, e ele não consegue provar as suas mentiras. O doutor Jonas, um dia ele chegou para mim, na nomeação da doutora Mariana Montebello, que eu nomeei, que foi primeiro lugar no concurso, ele pediu para me nomear o doutor Vitório Constantino, do MP de Contas também. Eu falei que ia fazer a primeira colocada do concurso. Ele pegou e falou que eu ia me arrepender muito por essa nomeação. Eu não entendi muito na hora, depois mais 2 ou 3 vezes ele falou: Pezão, isso não é bom para o tribunal, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu comecei a ocorrer e ver, logo depois, passado um tempo, começaram a sair matérias direto do MP de Contas para o MP do Estado do Rio de Janeiro, com denúncias sem passar pelo plenário de Contas. Eu achei muito estranho. Eu até trouxe aqui, eles deram 3 notícias, 3 domingos seguidos para o Globo, para o jornalista Chico Otávio, que mostram a maldade deles, principalmente de 2 conselheiros, mas principalmente do presidente do tribunal, que foi o superfaturamento da linha 4 do metrô, que era uma obra que o ex-governador Garotinho tinha feito a outorga dela por 800 milhões, eles soltaram uma nota e manda direto para o Ministério Público de Contas e dão para o Globo, num domingo, que houve um superfaturamento de 3 bi e 600 milhões. Não entra na cabeça de ninguém, doutor Bretas, uma obra de 9 bi, de 14 quilômetros de metrô, o 15º custo de metrô do mundo é o metrô do Rio de Janeiro. A gente está apto a discutir com qualquer empresa de auditoria, pode ser com a COP, com qualquer um, para mostrar o quanto foi o custo da obra do metrô e que não houve esse superfaturamento. O senhor há de convir que uma obra que custa 9 bi, ter 3 bi e 600 de superfaturamento, que é a matéria aqui do Globo, é uma loucura, porque é uma obra que passou pela Caixa, pelos engenheiros da Caixa, do Banco do Brasil, da Comissão de Assuntos Financeiro Andina, a CAF, passou pelo BID, teve financiamento de todas as entidades, do BNDES, que é um corpo super exigente para se liberar o recurso, e essa matéria saiu no Globo. A outra, eu fiz questão de vir aqui procurar o presidente, doutor André Fontes, que foi sobre os incentivos fiscais que nós demos, de 186 bilhões de reais. A maior mentira que já teve nesse Estado. Nós ficamos 3 horas com o doutor André, nos colocamos à disposição, eu e meu secretário de Desenvolvimento Econômico, para ir a todos os juízes do TRF, ao Ministério Público, a todos que fossem necessário, para mostrar a mentira que estava ali. Não chegava a 9 bi de incentivos que tínhamos dado. Ficamos 3 horas com ele e deixamos tudo com ele ali. E a terceira foi sobre a obra do Maracanã, onde eu que toquei a obra, que fiz a obra, e a gente está apto a discutir as obras do PAC, qualquer uma. Eu fui pedir ao ministro Torquato e ao ministro hoje, que é o ministro da Transparência, ou era da CGU, nós fomos pedir uma inspeção especial em todas as obras que se discutisse com os nossos técnicos que estavam dentro do parâmetro do TCU. Então eu não tenho... E o doutor Jonas soltou essas matérias, isso aqui, sem passar pelo plenário. E aí eu fui entender essa ameaça, que vai depois em cima do Marcelinho. Por que o senhor diz que foi o doutor Jonas que soltaram? Porque eu sei, porque ele fala aqui, em diversas nas entrevistas com o Chico Otávio, ele fala, e o conselheiro Zé Graciosa. Estão todos aqui. E ele, depois desse assunto,
Ele pega o Marcelinho, filho dele sempre chamando o Marcelinho, minha esposa não me deixava levar esses problemas até outubro de 18, fiquei sabendo que o filho dele toda hora estava acharcando o Marcelinho, querendo receber dinheiro, que o doutor Eri, não, o coronel Eri, não aceitou obedecer à lista que ele queria que pagasse. Só fui saber disso depois. Eu não tive nenhum contato com ele de pedir. Deixa eu ver se eu entendi. Você está me dizendo que realmente houve algum esquema de pagamento. Não sei se houve dele com as empresas, o Jonas com as empresas. Isso eu estou certo, né? Pelo que você estava falando, eu estou entendendo isso. Houve algum esquema de pagamento de propina nesses contratos de pagamentos das empresas de alimentos, do SEAP e do Degás? Houve algum? Não sei se houve. Eu não estava. Não, que acharcando o Marcelinho para cobrar das empresas que não tinham pago. Então, houve algum esquema de cobrança de Não sei se ele chegou lá e cobrou. Eu não estava à frente do governo. Eu entrei em novembro voltei. Mas o senhor demonstra saber que houve algum esquema de cobrança de Foi falado aqui quando. Esquece aqui. Nós estamos no passado, lá no seu governo, né? E o senhor está me dizendo que realmente houve uma cobrança insistente, queriam uma parte. Isso. E ficavam achacando. Foi o isso. Marcelinho trabalha com o senhor. Então, o senhor soube da existência de um esquema de propina envolvendo esses pagamentos atrasados das empresas de alimentação, SEAP e Degás. Houve. Ponto. E pelo que o senhor está me dizendo, o ex-presidente do TCE, Jonas Lopes, atualmente colaborador do Ministério Público, estava cobrando a participação dele lá. Isso. Através do filho. Através do filho. Exato. Os dois não negam que existia esse esquema e que realmente teve. Só que. Ambos falam desse contato com o Marcelinho. Só que eles dizem que eles foram procurados pelo Marcelinho, o senhor está me dizendo que não. O Marcelinho é que era procurado por eles. Ok. Ok. Então, em que momento o senhor soube dessa cobrança? Depois, quando eu voltei ao governo e. Foi logo, teve um dia, a gente estava até. Foi chamado aqui, o Marcelinho foi chamado para depois. O que respeito disso? O senhor mandou parar com a cobrança? Não teve cobrança, não teve cobrança durante o meu governo. Havia um esquema, né? Não teve, mas não através da secretaria, com o secretário. O senhor governador, o senhor sabe que está havendo uma cobrança em relação a débitos do seu governo, pagamentos que o senhor é responsável por fazer. Né? O senhor governador, é um débito seu, do Estado, né? Então, o senhor sabe que está havendo uma negociação, uma exigência de propina. O que o senhor fez quando chegou lá? O senhor mandou parar com isso ou deixou acontecer? Não, eu não tive contato com essas empresas. Eu sempre pedi, através do próprio Afonso Monerá, que a gente nunca autorizei a ninguém, em nome do governo, pedir propina com ninguém e tirasse isso de dentro do governo. Sempre foi a fala dele. E o Marcelinho, assim que foi, teoricamente, aí foi citado, eu tirei do governo. Tirou porque ele... Não, eu tirei até ele ser investigado. Não, para ele ter tempo dele sair e provar a inocência dele. Sempre que acontecer um fato desse assim, eu afastei. Eu disse que o secretário o coronel Eri, ele era secretário? Não? Ele era o secretário da SEAP. Então o presidente Jonas queria que ele pagasse na ordem que ele mandou. E aí ele obedeceu essa não, ordem ou não? Ele não aceitou. Ele reportou isso ao senhor, o coronel Eri? Ele falou com o Afonso. Eu estava um pouco afastado. Eu fiquei 10 meses afastado do governo. Então ele se reportava muito ao Afonso. E o Afonso manteve isso firmemente de não alterar.
tinha uma ordem cronológica de pagamento que nós obedecíamos fielmente o que a Fazenda determinava, a não ser as excepcionalizações. A comida era uma excepcionalização de preço, a saúde, a educação, a gente seguia regiamente ali, só tirava da ordem quando eram essas secretarias mais, assim, que tinham mais problemas, né, que poderiam paralisar. Essa parte da denúncia que fala do senhor Luiz Fernando Craveiro de Amorim e César Augusto, da empresa High-End, fizeram um serviço para o senhor, do aparelhagem de som, né? O senhor que pagou por isso? Não, foi o ex-governador Sérgio Cabral me deu de presente de aniversário. Qual é o valor? Eu calculei mais ou menos, eu vi depois a nota falando em R$300 mil. Eu falei no dia que eu fui depor na Polícia Federal que eu acreditava que aquilo ali era uns 20, 50 mil reais. São umas televisões e um aparelho de DVD, umas coisas. O Sérgio me deu de presente, eu não... Você recebeu presente dessa monta? Não, eu no primeiro não, só recebi esse presente de aniversário em 2002. E não ia perguntar para ele quanto custou o presente, mas foi o único presente que ele me deu. E me surpreendeu o valor depois que disse que estava na nota. Foi a única vez que ele deu algum presente? Foi. Conhece a empresa JRO? Conheço. O senhor tem alguma relação íntima com os donos dessa empresa? Conheço bem. Eles foram o Cláudio Vidal e o Luiz Alberto. Eles se instalaram no meu município quando eu era prefeito. Eles ganharam uma grande licitação de manutenção da rodovia Presidente Dutra. Estava procurando um terreno às margens da rodovia Presidente Dutra. E a gente fez uma concessão de uma área às margens da rodovia Presidente Dutra. Era o maior empregador da cidade, dava mais de 1.000 empregos dentro da cidade. No seu governo, eles conquistaram obras importantes? Muito pouco. Reclamavam muito do atendimento, que eles sempre prestaram muito serviço para o Estado, desde o governo Marcelo Alencar, e tiveram muito pouco serviço desde a... Quase 70 milhões de reais. Nós licitamos mais de 27 bi. Então esse valor é um valor... Muito pequeno. Tá. Isso é uma estrada. E você diz que o senhor facilitou a contratação dessa empresa? Nunca. Não tem relação íntima com o pessoal? Não, tenho relação, mas não tem como você facilitar uma licitação de uma estrada. Não tem como? Não tem. Há quem diga que é possível. Eu já ouvi muitas histórias aqui de direcionamento de licitação. Difícil. Não. Eles tiveram muito mais contratos no governo Marcelo Alencar, Garotinho, Rosinha, do que no governo do Sérgio e no meu governo. Vamos nos preocupar com a questão aqui do seu governo, né? É o que a gente tem, ponto de vista que a gente tem para hoje. Os outros fatos não estão sob a minha responsabilidade. O senhor sabia da existência, já foi objeto de ação penal que passou por aqui, mas o importante é na época dos fatos, né? Que havia uma cobrança chamada oxigênio, taxa de oxigênio nas obras. Eu ouvi falar isso aqui. Só durante a acusação. Nunca ouvi falar. Me surpreende muito nos depoimentos do ex-governador Sérgio Cabral falar que eu sou o criador dessa taxa. Falou. Se eu fosse, eu acho que continuaria até dentro do meu governo. Tem dinheiro guardado em algum lugar? Não? Lugar nenhum. Tem dinheiro nenhum. Não tem nada. Você tem para os bancos? Não tem nada. Tem patrimônio? Não tem nada. Não tem nada.
Meus bens estão na declaração da Receita Federal. Eu estou vivendo, depois de 8 meses que foi demorado pela Justiça para liberar meu salário de novembro, dezembro, 13º salário, eu estou vivendo com isso e com a aposentadoria da minha esposa. E estou esperando 19 meses sair, estou aí na fila dos 2 milhões para sair a única aposentadoria que eu vou ter, depois de 36 anos de serviço, 64 anos de idade, a minha aposentadoria pelo INSS. Estou esperando há 19 meses. É o dinheiro que eu vou ter. O senhor nega que tenha recebido dinheiro das mãos de Sérgio de Castro Oliveira? Totalmente. E queria acrescentar aqui, doutor Bretas, ele falou aqui nesse último dia que teve, que essas pessoas são, eu estou assim abismado e perplexo com a criatividade deles, porque chegar e falar que me entregou dinheiro dentro do palácio é muito fácil, eu não tenho nem como rebater, só posso mostrar a minha vida, como é que se esconde 39 milhões de reais, ou 25, ou 11, como o Sérgio falou aqui. Eu quero só mostrar para o senhor como são as mentiras, e como são as inverdades deles. O seu Sérgio Castro veio aqui naquele dia, falou para o senhor que me entregou um dinheiro dentro do meu apartamento. O senhor foi assaltado, acho que no dia seguinte. Eu estou aqui com o passaporte, eu estava na Itália. Está aqui meu passaporte. Na época daquele assalto o senhor não estava? Naquele assalto eu não estava. Está aqui o boletim de ocorrência, que mostra que eu estava no exterior, a empregada. As reportagens, infelizmente a imprensa divulga um negócio desse, mas deu na época que eu estava fora, estava viajando, está aqui, e ele chega aqui, fala que me entregou em mãos, ainda dá uma risada quando o senhor pergunta se tinham levado o dinheiro ou não, ele dá uma risada, parece que sim, não sei o quê, mas não podia confirmar. O senhor pergunta com ele se ele conversou comigo, ele fala que não. Então as pessoas tentam criar uma verdade. Está aqui o meu passaporte, a minha passagem para a Itália. Se o senhor quiser vir o dia da volta, o dia da ida, está tudo aqui, eu posso passar as mãos do senhor. Então, o senhor vê o nível de ataque que a gente sofre, e você fica numa posição. O senhor Sérgio veio aqui e falou que a minha primeira vez, minha campanha 330, depois 360, hoje 400. Falou uns 30 dias atrás que deu 20 milhões para a minha campanha. Depois ele fala que deu 30. Agora fala que eu que cuidei de 400 milhões, que minha campanha custou 400 milhões. Eu não tenho como responder um negócio desse. Não, não é só, eu sei, mas não é só campanha. Eu realmente queria que o senhor explicasse. Você vê, o Sérgio que fala que era o cara que me entregou dinheiro desde fevereiro de 2017. 50 mil. Depois passou no outro ano para 100 mil. Depois para 150. Aí tinha 30 para o doutor Henrique. Aí chega a 11 milhões. Pô, um fala 39, outro 25. Ele vem com 11 e ainda fala que me deu em casa num dia que eu estava na Itália. Está aqui no meu... Está na imprensa que eu estava viajando, minha empregada abre, e eu estou aqui com passagem, com meu passaporte. É loucura. Eu não tenho, sinceramente, eu não sei como responder um negócio desse. Eu tenho a minha vida, tem COAF, tem Receita, que eu declarei, a casa que eu moro, que é herança da minha esposa há 41 anos, eu sou casado com ela há 26, e tenho o meu apartamento, é a única coisa que eu tenho. Boa tarde, sou Luiz Fernando. Inicialmente, queria que o senhor esclarecesse. A senhora falou aqui logo no início do seu depoimento, e aí eu pergunto, porque o Ministério Público, além de órgão acusador, é fiscal da lei, faz o controle externo da atividade policial. O senhor mencionou que foi tirado do palácio com violência, fuzis apontados na sua cabeça. Eu queria que o senhor explicasse, porque, se bem me lembro, durante o cumprimento da diligência, inclusive havia procuradores da República acompanhando. Os dois, juntos. Eu achei uma violência, porque precisava só me chamar. 6 fuzis com a minha mulher, pistola, cadê a Jorge, cadê o cofre, gritando, cadê o cofre? Cadê o cofre? Cadê o cofre? Todo mundo, pô, jogando, puxando os vestidos da minha mulher, terno. E a mesma coisa na minha casa em Piraí. Mas de alguma forma... Eu, sinceramente, eu acho que não precisava. Pelo meu comportamento,
O senhor foi de alguma sofreu algemado? Não. Eu só achei uma violência precisar entrar aquela quantidade de gente de arma dentro do meu quarto. Estava dormindo, 6 horas da manhã. Estava deitado. Tá, mas eu queria que o senhor esclarecesse se houve de fato alguma violência. Não, a violência que eu achei é para que entrar com essa quantidade de gente com fuzil, metralhador e arma, pistola dentro do O quarto. senhor usou uma expressão muito forte, senhor professor, que é fuzis apontados para a cabeça. Isso é uma força de expressão? É apontado para tudo que é lado, procurando, tá, para minha cabeça também, eu estou deitado, está apontado para a cama, Mas pô. alguém estava ostentando algum fuzil apontado? Tinha, não, tava todos, uma porção, andando, já procurando cofre, é uma loucura. Outra coisa é apontando para a cabeça. Apontando para a cabeça, estava deitado na cama, eu e minha esposa estava lá apontando, era um quadro aterrorizante. Me desculpe se eu... Não, é bom deixar claro porque tá bom. A gente tem por hábito acompanhar as diligências justamente para evitar esse tipo de alegação. Mas é muito violento, eu acho que não precisa você tirar um governador de estado assim, dessa maneira. Que sempre se colocou à disposição, tanto do juiz como do MP. Certo. E aí o senhor está sendo aqui acusado de alguns crimes e eu vou tentar abordar item por item aqui para ver se o senhor consegue objetivamente responder aos questionamentos. A primeira das imputações diz respeito a um período anterior à assunção do mandato pelo senhor, né, porque o senhor ainda era secretário, que seria o recebimento de uma mesada de R$150 mil oferecidas pelo então governador Sérgio Cabral, entregues ora pelo Serjão, ora pelo Bezerra ao senhor, ou algum emissário do senhor. Isso foi narrado tanto pelo Serjão, quanto confirmado pelo Bezerra e agora mais recentemente pelo Sérgio Cabral. Isso remonta a um período anterior à sua assunção do mandato. E aí, como o doutor Breta já mencionou, foram apreendidos diversos bilhetes com o Bezerra e, portanto, muito antes de deflagração da Operação Caliput, enfim, muito antes de qualquer fase ostensiva ou operação ostensiva, ele havia guardado esses bilhetes, essas anotações. Vários deles com menções a pé grande, pezão, biscote. O senhor sabe por que motivo o Bezerra guardava anotações com menções ao senhor e valores? Não sei. Não tenho a mínima ideia e, sinceramente, eu não sei se eu... me desculpe aqui, o senhor falou que eu botei algum intermediário para receber dinheiro? Não, pode ter sido diretamente ou através de algum intermediário. Não, nunca nem recebi e nem coloquei nenhum intermediário para receber. A outra imputação é que, por algumas ocasiões, mas eu vou chegar lá, o Marcelinho ou o Luizinho receberam para o senhor. Mas quem falou isso? Eu vou chegar lá. Tá. Primeiro eu estou falando dessa mesada de 150 mil. Não, nunca recebi, mas tem que ver, eu coloquei... Sabe se algum secretário, algum subsecretário seu recebeu? Não. Algum outro secretário recebeu? Não. Eu estou... eu já coloquei aqui para o doutor Bretas, me desculpe qual é o nome do senhor mesmo? Felipe. Doutor Felipe, tanta inverdade, tanta mentira, que o senhor fala em 150 mil. O Serjão veio aqui e falou que era 50. A doutora Raquel Doge bota um valor que chega a 39. Então, você vê que como a mentira é grande. Só para esclarecer, que isso teria aumentado ao longo do tempo, né? 50, e foi aumentando. Não, mas o Sérgio Cabral com o Carlos Miranda fala que é 150 desde fevereiro de 2017. Porque, na verdade, o que o Sérgio menciona é que ele recebia 3 envelopes com 50 mil. 50 mil para o senhor, 50 mil para o Wilson Carlos e 50 mil para o Regis Fichtner. Isso estaria no depoimento do Sérgio. O senhor também não reconhece ter recebido qualquer quantia? Nada, eu não recebi, estou te falando. E o dia que ele falou aqui que me deu 150, eu estava na Itália, pô. O único dia que ele falou que não me entregou dentro do palácio, você vê como é que mente. Uma mentira, eu não sei se, sinceramente, assim como a PGR, os órgãos que homologam uma delação dessa, não vem não pega um jornal da época para ver, aceita uma acusação dessa e depois a imprensa ainda repercute mais ainda, vai para Jornal Nacional, vai para tudo que é lugar, uma mentira dessa. O senhor tinha contatos com o Bezerra, Luiz Carlos Bezerra? Muito pouco. Consta aqui da... Ele trabalhava perto da minha sala, ele era da Casa Civil, quando eu trabalhei na coordenadoria de infraestrutura, a minha sala era 2 salas dele, ele ficava no anexo, era perto. Eu tinha muita demanda da Casa Civil, porque eu fazia o trabalho do PAC nas favelas,
e tinha uma interface muito grande com a Casa Civil. Então, estávamos sempre por ali, vendo esse aspecto social. Nas datas das entregas, ou em diversas datas que constam dos bilhetes do Bezerra, como tendo sido realizadas entregas para o senhor, há diversas ligações telefônicas do celular do senhor para o celular do Bezerra. O senhor se falava? Não falava, por causa dessa questão da favela. Quem era responsável pelo trabalho social era a Casa Civil, e ele era subordinado à Casa Civil. Então eu vivia dentro das comunidades. Então eles tinham muitas demandas de pessoas que o Sérgio conheceu de comunidade, emprego nas empreiteiras, uma série de questões, e que eu também precisava do trabalho social para o trabalho de campo andar na... Então eu tinha muita ligação ali com a Casa Civil. Mas aí o senhor ligava para o celular do Bezerra? Do Bezerra, do Regis, de quem eu achava. Por exemplo, tem ligação aqui 10h51 da noite, do Bezerra para o senhor. Aí deve ter, eu não sei que mês que é. No dia 13/1 de 2014. Deve ser para ingresso de escola de samba. Tem até um diálogo aí que ele pede. Eu ficava com um negócio de vaga no camarote, via negócio de van durante esse período. Então o fato de haver ligações em datas coincidentes com os bilhetes é coincidência? Coincidência para mim total. E a simples existência desses bilhetes também o senhor não sabe por quê, mencionam. Pezão, fute. O segundo fato imputado é a propina da FETransport para o senhor por ordem do José Carlos Lavouras, através de entregas do Álvaro Movis para o Luizinho. O Luizinho o senhor conhece? Conheço. Trabalhou com o senhor? Ele era o quê? Qual era a função dele? Ele era uma pessoa que me ajudava muito nesses contatos com comunidade, com prefeitos, vereadores. Tinha um cargo? Tinha na Secretaria de Governo ali, ficava dentro do Palácio. E o senhor sabe se ele tinha contato com Lavouras, com Álvaro Novis? Nunca ouvi falar nisso. O senhor Sérgio Cabral, que prestou depoimento aqui agora, confessou que no governo dele já existia um caixinha da FETransport, do qual ele era beneficiário, e quando o senhor assumiu o governo, houve a passagem do bastão, inclusive uma reunião que esteve presente o Lavouras, o Barata, o Leles, com o senhor. Eles tinham muita preocupação, uma reunião que eu lembro dessa, eles tinham muita preocupação de nós realizarmos a licitação dos ônibus intermunicipais. E eu falei que iria fazer. E cheguei até a mandar o edital e falei para eles que eu não poderia abrir mão, porque inclusive eu coloquei nas nossas metas de receita para cumprir as exigências que nós tínhamos de receitas extraordinárias para cumprir com o Tesouro Nacional, eu coloquei essa licitação de ônibus. E tive muito problema para realizá-la. O Ministério Público derrubou o edital. Depois de muita luta da Procuradoria do Estado, nós conseguimos liberar o edital, aí foi derrubado no Tribunal de Justiça. Mas a minha pergunta o senhor nunca participou de uma reunião em que foi tratados valores ou vantagens indevidas? Nunca recebi. O senhor disse que não sabia se o Luizinho tinha contato com o Álvaro Novis, ou ao menos ele nunca mencionou isso? Nunca. E eu também nunca tive, nem conheço. Porque o Álvaro Novis, ele era de uma corretora, a corretora Roya, e todas as ligações da Roya, por determinação legal, são gravadas. E aí foram identificadas diversas ligações do Novis com o Luizinho. O senhor não tem conhecimento também dessas ligações, desses encontros? Não. Ele entregou 2 planilhas também que indicam diversos pagamentos que teriam sido entregues para Luiz, que constam das planilhas, que talvez digam respeito ao senhor, talvez digam respeito ao Luizinho, ou talvez não digam respeito a nenhum dos dois. O senhor não reconhece também? Não. Nunca tive contato com o Álvaro Novis. Inclusive, o senhor deve ter tido ciência de uma triangulação das estações de rádio base de telefone que dão
que confirmam um encontro entre o Luizinho e o Novis no posto Ipiranga, ali perto da Lagoa. O senhor também não conhece? Essas menções a Pé Grande, Novato, que constam das planilhas do Novis, o senhor também não sabe aqui se refere ao senhor ou... Não. Pé Grande também. Uma tabela aqui, tabela digital, FSAB não pagos, valores não pagos. Recebedor Pé Grande. O senhor não reconhece como sendo o senhor destinatário desses valores? A terceira imputação feita ao senhor é o pagamento de 1% ao TCE sobre as obras superiores a 5 milhões de reais. Todas as obras que fossem superiores a 5 milhões que o governo pagasse, pagaria 1% aos conselheiros, ou ao presidente, ou alguém do TCE. Nunca tive esse trato, nunca autorizei ninguém a fazer isso. E dei ordem para a gente nem ter discussão nenhuma com o Tribunal de Contas do Estado. Porque nesse ponto, tanto o senhor Sérgio Cabral quanto o Jonas Lopes dizem que havia esse pagamento. Há alguns registros de entrada, inclusive, do Wagner Jordão no escritório do Jonas Neto, né, o Joninhas. O senhor sabe por que razão o Wagner Jordão frequentava o escritório? Não sei. Sabe dizer? O senhor sabe se o Marcelinho já esteve lá no escritório do Joninhas? Teve algumas vezes. Mas Acho que teve. Ele chamou lá, foi essa que eu falei para o doutor Bretas aqui, que ele estava cobrando ele estava cobrando esses pagamentos da... O Joninhas estava cobrando a ele o pagamento para as empresas. E aí o Marcelinho vai algumas vezes no escritório para receber cobrança? Não. Vai para falar que ele não tinha ingerência nisso. Ele convocava lá, chamava através do Jonas, o Jonas chamava ele no escritório, e ele falava que não tinha ingerência nisso. E ele comunicou isso ao senhor, o Marcelinho? Foi depois, eu não estava... Foi o período que eu estava com câncer e adoeci. Porque o Marcelinho foi ouvido aqui, pode até que seja ouvido novamente, disse que só teve uma única vez e não reconhece os outros... Eu sei que ele foi, eu não sei quantas vezes ele foi. Eu sei que ele foi porque ele disse que o Jonas o chamou no escritório junto com o filho. Processo consta controle de entradas do escritório do Joninhas, dos registros do Marcelinho. Pelo menos 7 entradas do Marcelinho no escritório do Joninhas em dias variados. O senhor não sabe que outro assunto ele teria tratado com o Joninhas? Não. E aí quando o Marcelinho reportou ao senhor, ou quem que contou para o senhor sobre a existência desse esquema de propina na SEAP de Gás? O senhor mencionou que soube disso, mas que nunca autorizou, ninguém a tratar de propina em nome do governo. Inclusive, o coronel Eri se reportava ao Afonso Monerato. Isso. Quem que reportou ao senhor a existência desse... Foi o próprio Marcelinho? O Afonso e Marcelinho me falaram que eles estavam tentando receber dinheiro daqueles pagamentos daquelas empresas. A própria secretaria de fazenda. Quem estava tentando receber dinheiro? O Jonas com o Joninha. Eles falaram para o senhor que o pessoal que o Jonas estava querendo receber dinheiro, estava tentando receber das dinheiro. empresas. E eu falei que nós não iríamos nos meter nisso, estávamos fora disso. Eu não tinha autorizado, eu estava doente, mas conversei com o ex-governador Francisco Dornelles e isso não andou dentro do governo. Tanto que foi obedecida a lei, a ordem que o coronel Eri, que era o secretário da pasta, colocou. Isso desagradou muito ao presidente Jonas.
Quem colocou essa ordem, então, foi o Coronel Elir, que estabeleceu a ordem de pagamento das empresas? Ordem e também tem uma ordem de entrada dentro da Fazenda, uma ordem ali que a Secretaria de Fazenda que processava. Certo, porque talvez também por coincidência, algumas das empresas que não receberam a primeira parcela são justamente as empresas que o Jonas, na sua colaboração, mencionou que não toparam participar do acerto. Mas também não havia interferência nem do Coronel Elir, nem do Afonso Monerá. Nada. Nenhuma. A outra imputação é que o senhor reconhece como um presente, né, a vantagem indevida, que são esse serviço da High-End, que o Luiz Fernando... Foi um presente, foi no meu aniversário. Foi um presente que o senhor sabe como que foi pago esse não sei. serviço? Eu vou saber perguntar para quem deu o presente. Nem quem pagou. Não. Sabe que se foi o Não vou saber. O Sérgio me deu como presente de aniversário. E aí, como é que foi isso? O pessoal foi lá instalar o Dieter, quem que foi? Não sei. Eu estava aqui no Rio. Com o Luiz Fernando Craveiro e com o César Augusto? Tive algumas vezes. Em que ocasião? Eles tinham casa em Mangaratiba, às vezes encontrava, quando eu estava na casa do Sérgio, encontrava com eles. Mas por ocasião desse serviço, o senhor não teve contato com nenhum dos dois? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois foi lá na instalação? Não. Quando o senhor recebeu esse presente aí, o senhor recebeu uma garantia, uma nota fiscal? Não me lembro. O senhor mencionou que foi o único presente que o senhor ganhou do Sérgio Cabral. Foi. O senhor não estranhou? Não, pô. Você viu um Dieter na sua casa? Foi em Piraí? Foi em Piraí. O senhor não estranhou? Não. A outra imputação contra o senhor diz respeito à fraude à licitação. Aliás, a fraude à licitação o senhor não é imputado, mas eu queria entender melhor como é que era essa relação do senhor com a JRO. O senhor mencionou que tinha contato com a JRO porque eles ganharam um trecho da Dutra, não é isso? Viraram grandes empregadores ali naquela região, mas falou que não direcionou a licitação, não teve nem conhecimento de direcionamento de licitação. Mencionou, inclusive, que não tem como direcionar a licitação do Estado. Eu queria saber se o senhor sabe, se o senhor teve conhecimento dos e-mails trocados entre o José Irã e o Júlio Walter Sanável. Eu vi isso depois na operação aí que eu li. Não. O senhor sabe se era comum, antes do edital, um empresário ou um funcionário trocar? O senhor foi secretário de obras, certo? Foi. É comum um secretário, um subsecretário ou alguém da Secretaria de Obras trocar e-mails com um funcionário de uma empreiteira interessada no certame? Não, difícil. Eu não participava assim dos editais. Acho difícil. Não sei qual foi o tipo da licitação, qual foi o serviço. Às vezes você faz alguma consulta, você tem dificuldade. Você tem muita dificuldade hoje, né? Essas empresas de notória especialização em algum tipo de serviço, às vezes tem muito pouca empresa, mas não sei, não trabalhei, nunca participei da elaboração de editais. Esse edital especificamente foi uma concorrência nacional número 51 de 2010 da CEobras. Foram identificadas trocas de e-mail anteriores ao edital. Nos dias... em 29/3/2010, uma planilha que foi enviada do Júlio para o José Irã e depois, talvez por coincidência também, alguns itens saíram do edital idênticas, né, planilhas idênticas do edital com essas do e-mail trocado. Não posso responder isso por cima.
Mas o senhor, quando secretário de obras, na época que o senhor ocupou a Secretaria de Obras, isso não era normal ou era normal? Não. Eu era secretário nessa época, mas não. O senhor era secretário. E o José Irã, qual que é? Era um sub do Hudson. O Hudson era secretário de obras e ele era sub. Ele era subsecretário da Secretaria de Obras? É. Nessa época a JRO já tinha vencido aquela concessão da Dutra? O senhor já tinha proximidade? Foi quando eu fui prefeito, de 1997 a 2004. Então o senhor já tinha contato, o senhor já era amigo do Cláudio e do Beto. O Júlio o senhor não conheceu em nenhum momento? Eu não me lembro assim, mas ele é o que? Engenheiro, Era gerente? funcionário, depois virou diretor. Acho que eu conheci. Não me lembro. Mas devo ter conhecido. O senhor tem conhecimento, voltando lá sobre a questão da taxa de oxigênio, o senhor tem conhecimento de um e-mail que foi apreendido com um funcionário da construtora Oriente, chamado Alex Sardinha, em que constava O2, referente à taxa de oxigênio, mencionando algumas obras? O senhor não tem conhecimento? Senhor? Voltando um pouquinho na questão da FETransport, da propina, que teria sido um esquema de corrupção que foi transmitido do governo do ex-governador Sérgio Cabral para o governo de Luciano. A gente acabou de ouvir o ex-governador que falou que houve essa reunião com a presença de diversos empresários do setor, que ficou acertado que seria pago 500 mil mensais para o senhor, para continuar o esquema de corrupção. E aí eu queria só, o senhor falou no começo que não há provas, que é tudo um grande complô contra o senhor, mas a gente vê o ex-governador falando que estava sendo transmitido um esquema de corrupção para o governo do senhor. Como ele disse que houve transmissão de muitos outros esquemas de corrupção. E daí a gente pega o operador da propina, da FETransport, que é reconhecido em outros processos, que já houve condenação, e realmente nas planilhas dele consta conversas, inclusive áudios, por essa gravação da corretora, com pessoas da sua confiança, que era o Luiz Carlos Vital, que é conhecido como Luizinho. Então, ao que o senhor atribui todo esse grande aparato de coincidências? Eu não considero coincidência. Ele está falando que eu continuei com o esquema da FETransport. Eu nunca recebi dinheiro da FETransport. Eu desafio a qualquer diretor, qualquer pessoa da FETransport, que eu sentasse e negociei algum dinheiro de propina. O que é dito é que o senhor receberia por meio de uma pessoa de confiança sua, que seria esse Luizinho. Nunca autorizei a ele. Realmente nas planilhas. Aí tem que ser perguntado. Tem que ser perguntado a ele. Eu não recebi nada de ninguém da FETransport. Então que o Luizinho estava não acredito. O senhor para trás. Não acredito. E como o senhor explica? Não acredito. Não sei que período que foi isso, não sei quando foi. Combinando entrega de valores. Eu não sei disso. Eu não sei disso. E nunca ouvi falar disso e nunca o Luizinho falou disso comigo. É uma pessoa que eu conheço desde a prefeitura de Piraí. Veio comigo de Piraí. Uma pessoa de extrema confiança. O senhor teve contato com as provas dos autos e o senhor viu que tem gravações ali? Não vi, não cheguei a ver. Porque ele traiu a confiança do senhor? Não acredito. O senhor não acredita? Acho que ele vai depor, ele vai ter a oportunidade de colocar. Eu sei, ué. Então, mas aí ele deve ter as razões dele aqui para responder, eu não vou responder por ele. Eu tenho certeza que eu não recebi. E nunca autorizei, nem propina, nem dinheiro na campanha. O próprio ex-governador Sérgio Cabral aqui falou já 2 vezes que deu 20, que deu 30 para a minha campanha. Quem cuidou disso foi o ex-governador Sérgio Cabral. Eu nunca recebi mesada, recebi propina, qualquer tipo de dinheiro. Mesmo que não teve essa que eu falei, que
eles tinham muito temor na hora que estava passando que nós realizássemos as licitações. Foi na transição do governo. E foi com essas pessoas? Foram. Só o que o senhor só não admite é que ali ficou combinado que seria mantida a propina. Isso. Não, em nenhum momento eu conversei isso. E daí, por coincidência, o que seria o operador do senhor tem gravações de áudio com o operador da Federação? Não, sinceramente, eu não conheço. Satisfeitos, Os defesas querem perguntar? Posso esclarecer uns pontos? Pois não, doutor. Poucos pontos, nada. Eu não sei, você se incomoda se Não, os defesas perguntarem? Não. Eu não sei se querem. Alguém quer, não? Então fica à vontade. Na verdade, não seria. Peraí, parece que eu teria uma pergunta. Se o senhor puser. De jeito Ok? nenhum. Pois não. É por quem que o senhor fala? Pela defesa de José Irã Peixoto Júnior. Boa tarde, senhor governador. A contratação do José Irã, quando ele saiu onde ele trabalhava e veio trabalhar para a Secretaria de Obras, foi o senhor que contratou, que mandou contratar? O senhor sabe? Não, quem trouxe ele foi o Hudson, mas eu conheci o trabalho dele dentro da secretaria com o Hudson. Ele se reportava direto a mim também. O senhor sabe se essa contratação se deu pelo currículo que o José Irã já tinha e por ser reconhecidamente um profissional técnico, extremamente técnico? Totalmente, um técnico extraordinário. Uma das melhores pessoas que eu conheci no serviço público. Então ele veio... Ótimo. E depois foi meu secretário de obras. Ele que foi escolhido para ser o secretário de obras no meu governo, pelo trabalho que ele desenvolveu na subsecretaria. Satisfeito. Ele que foi meu secretário. Satisfeito, sim. Mais alguma defesa? Não? O advogado do interrogante, fica à vontade. Obrigado, Excelência. É só para esclarecer alguns pontos também. O senhor falou aqui, governador, aliás, minto, o senhor Sérgio de Castro disse que fazia entregas de dinheiro ao senhor, inclusive na sua casa. E usou de maneira contundente a data anterior ao assalto, que nós já vimos que é impossível ter acontecido, né? Ou seja, o senhor Sérgio, ou ele se equivocou, alguma coisa aconteceu. Ele disse que não no jornal. Mas agora a minha pergunta é, ele obviamente não deve ter estado lá no dia anterior, mas alguma vez ele esteve entregando dinheiro ao senhor? Nunca. Porque ele usou isso de maneira muito contundente, como uma prova cabal de que conhecia a sua intimidade, inclusive tendo ido no dia anterior. Então, ele não só não foi no dia anterior, Como isso não foi nenhum dia. Tá. E só um último esclarecimento também. O senhor Renato Pereira disse que pararam os pagamentos, inclusive em acordo de colaboração, enfim, que pararam os pagamentos durante o seu governo, ou era assim que o senhor assumiu o governo. O senhor pediu que ele falasse isso, enfim? Não tinha esse nível de... Ele estava fazendo delação premiada o dia que ele falou isso. E ele fazia exatamente o quê? Ele era a pessoa que cuidava do marketing todo do governo. Toda a parte de comunicação. E o último esclarecimento, o senhor falou que o senhor Saldi disse que não teria esse tipo de assunto com o senhor. O senhor atribui isso a quê, esse comentário? Porque a minha vida sempre foi assim, eu não dava esse espaço para ninguém conversar comigo sobre isso. E ele retrata fielmente isso, que ele tinha até vergonha de conversar comigo sobre propina. Foi o maior financiador de campanha no Brasil. Só isso, Excelência. Obrigado. Vamos encerrar? Pode encerrar.